Ok. Nós estamos no meu perfil do YouTube, então quem quiser participar da live, fazendo perguntas, pode postar perguntas pelo bate-papo do Facebook, tá? Nos comentários do Facebook. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Nós temos aqui presentes o Paulo Alberto Brombal, palindromista. Olá, Paulo, boa noite, como vai? Boa noite, tudo ótimo aqui. E temos aqui também o palindromista, escritor Estevão Azevedo. Como vai, Estevão? Tudo jóia, boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês. Excelente. Então, eu vou ser o anfitrião desta noite. Nós vamos bater um papo sobre palíndromos. Lembrando que esta Evil Life faz parte da estratégia de divulgação do livro Ararahara, Antologia de Palíndromos, ensaio sobre a palindromia, editado pela editora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Eu sou autor e organizador, autor do ensaio, organizador da antologia, e na antologia nós temos 49 palindromistas brasileiros, entre os quais aqui os nossos convidados, Paulo Brombal e Estevão Azevedo. Então, nós temos feito lives mensais, A Evil Live tem sido mensal, sempre em data palindrômica e horário palindrômico. Quem estiver nos acompanhando pode comentar, fazer um comentário aí no Facebook, por favor, para a gente ver se está tudo certo. Enquanto isso, eu apresento os nossos convidados, Só danados aqui. O Estevão Azevedo é original de Natal e vive em São Paulo, embora o sotaque não o denuncie, Estevão? Eu vim muito criança, então já não tenho mais sotaque, aquele sotaque bonito do Rio Grande do Norte. Ele é escritor e editor, é mestre em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo. Ele é prosador, é um literato da prosa, autor dos livros O Som de Nada Acontecendo, de contos, Nunca o Nome do Menino, que foi um romance finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, Tempo de Espalhar Pedras, que foi um romance finalista do Prêmio Oceanos, eleito livro do ano pelo Prêmio São Paulo de Literatura, além do ensaio Corpo Erótico das Palavras, um estudo da obra de Raduan Nassar. Muito bem, como foi esse prêmio, ser, no caso, o livro do ano, Estevão? Que honra, hein? Foi uma honra e uma surpresa tremenda, Porque eu ainda estava no começo da carreira, era meu segundo romance, eu não tinha uma trajetória, E os finalistas eram incríveis, Tinha o Chico Buarque, Cristóvão Tesa, então, assim, já foi uma honra estar entre os finalistas, E eu não imaginava que meu romance poderia ser escolhido como o vencedor naquele ano, então isso fez muita diferença na minha carreira e, sobretudo, foi uma honra enorme, esse reconhecimento, uma alegria tremenda. Aí, desde bacana. A outro. Em que ano foi o que você recebeu esse prêmio? O livro saiu em 2014, a primeira edição, e o prêmio então, em 2015. 2015, parabéns. Saiu pela Cosac Naif, depois, quando a Cosac Naif foi extinta, os meus romances foram republicados pela Record, que é onde eles estão hoje disponíveis. Bacana. E aqui o nosso outro convidado, que é da poesia, o Paulo Brombal, que é originário de Jundiaí, mas há 14 anos vive em Brasília, formado em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda. Trabalhou no Banco do Brasil e na empresa gestora de ativos em 2 períodos, em ambos os casos. É casado com a Carol e pai do Felipe. Autor do livro de poesia Tessitura, publicado pela Massal Ono em 1988, e do livro de poemas palíndromos A Dual Lauda, publicado pela editora Patuá em 2017, além de ter participado da Antologia dos Desejos, Literaturas que Desejamos, também da Patuá de 2018. Olá, Paulo, como é sair de Jundiaí e viver em Brasília? Como é que a gente fala, A gente se adapta a tudo. Eu acho que não coube na bio, mas ao longo do tempo, trabalhando no Banco do Brasil, eu residi em outras diversas cidades, São Paulo, São José dos Campos, São Caetano do Sul, Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, isso tudo a gente vai se adaptando à mudança. Aí, acabei me fixando aqui em Brasília, faz 14 anos, há 12 já temos o Felipe, E hoje não me veria voltando a São Paulo, por exemplo, E talvez a Jundiaí por ter laços familiares,
esclarecendo que eu não estudei naquele colégio onde tinha alguém que dividia a carteira com o menino e não gostava, né? Tá? Lá não tinha esse problema não comigo. Tudo bem. Você está 14 anos em Brasília, já adaptado. Tudo bem. Isso. Palindromista da poesia. Bem-vindos ambos. Então, para a nossa audiência entender a estrutura da nossa Evil Live, nós temos 6 sessões. As sessões Reler, Sorver Livros, Sertão, Papa 3, Largo Jogral, Soldados e Amo Idioma. Na primeira, nós costumamos apresentar questões gerais relativas aos palíndromos. O que é um palíndromo? Frases palindrômicas, história do palíndromo. Então, com um pouco de conhecimento geral a respeito dos palíndromos. Em Sorver Livros, apresentamos alguma obra palindrômica a respeito do palíndromo, né? Seja um livro de palíndromos, seja um livro que aborde os palíndromos. E nessas 2 sessões, os nossos convidados serão nossos comentaristas. Aí, na sessão 3, Sertão, Papa 3, nós vamos bater um papo, vamos entrevistar os nossos convidados. E no item 4, na sessão 4, Largo Jogral, nós veremos palíndromos dos nossos convidados, eles nos apresentarão, farão uma leitura. E, por fim, Soldados, eles nos darão seus contatos nas redes sociais e terminamos sempre com uma sessão dedicada a palíndromos em outros idiomas. Então, esse é o nosso roteiro da Evil Live de hoje. Então, em Reler, começando com uma definição, para que nós possamos sempre introduzir mais público na palindromia, né? Então, palíndromo, o que é um palíndromo? É uma palavra ou frase que permanece a mesma ou ser lida de trás para frente. Você lê na ordem da esquerda para a direita, tem uma mensagem, você lê de trás para frente, a mensagem é a mesma. Nesse caso, na leitura inversa, é preciso desconsiderar alguns elementos, como os acentos, o cedilha e o tio, os hífens, a diferença entre maiúsculas e minúsculas, o espaçamento, a pontuação. Alguns exemplos de palavras palindrômicas: aba, radar, homicíssimo, somávamos. Homicíssimo é uma palavra que veio direto do latim, então ela já existia como palíndromo mesmo em latim, nós herdamos diretamente. A única atualização, né, é o acento em homicíssimo. Paulo, você tem alguma palavra palindrômica em especial? Assim como Estevão já nos falou de uma palavra, a palavra Ana, né, o nome Ana que ele usa num livro. Eu não tenho assim nenhuma palavra palindrômica favorita, né? Eu costumo dizer que cada palavra se apresenta em momentos diferentes e nos traz uma possibilidade. Então, não chego a ter nenhuma palavra favorita, né? E você, Estevão, você usou Eu também não tenho Ana, né? uma preferência. Eu também não tenho uma preferência, mas essas de 5 letras, especialmente, são legais por conta daquele quadrado. O quadrado mágico. O quadrado mágico, né? Então, eu sei tentei fazer uma lista extensa de todas as possibilidades dessas palavras de 5 letras que são palindrômicas. Então, dessas eu gosto especialmente. Conta pra gente o nome Ana que você fez referência em um dos seus livros. Na verdade, é um nome do livro Lavoura Arcaica, do Radonassar, a principal personagem feminina se chama Ana. E aí, no meu estudo sobre o romance, eu chego a citar que é um personagem de nome palíndromo e faço algumas elucubrações a respeito, né, dessa característica. Mas é um detalhe só do romance, né? Então, também é um nome muito curto. O romance do Raduan, na verdade. Eu trouxe algumas particularidades da palavra radar. Radar vem do inglês, é um acrônimo de Radio Detection and Ranging, detecção e telemetria por rádio. E é uma palavra detectável, homônima, como homógrafa, em vários idiomas que adotam o alfabeto latino, como em alemão, em basco, catalão, espanhol, francês, galego, inglês, italiano, polonês, o turco, além do português. Então, eu diria que é uma palavra que se internacionalizou e ela é palindrômica nesses idiomas todos.
E por meio da tecnologia do radar, ondas eletromagnéticas são transmitidas por uma antena e refletidas por objetos distantes, num movimento de ida e volta similar à própria leitura de um palíndromo. Então, o sinal vai e volta, né? A própria palavra radar já tem um pouco disso, né? Sobre a origem do palíndromo, a criação, a concepção do palíndromo é atribuída ao poeta grego Sócrates de Maroneia, que viveu no século III antes da Era Comum, antes de Cristo. Ele vivia em Alexandria, na época do Ptolomeu II, que era filho do general Ptolomeu, que herdou o Egito, um general do Alexandre, que herdou o Egito, e o filho dele, os dois filhos dele, Ptolomeu e Sinoé, os dois se casaram, né? Os dois filhos se casaram para manter a pureza do sangue, e isso foi objeto de sátira, objeto de escárnio na sociedade, e o Sócrates de Maroneia, que era um poeta satírico, satirizava esse fato, né? Então ele compunha obras, compunha música sobre o casamento incestuoso do rei com a própria irmã. E ele foi acusado pelo rei, então, e perseguido por conta disso, fugiu para uma ilha, e nessa ilha ele foi encontrado por um general chamado de nome Pátroco, e esse general, amando do Ptolomeu II, teria lançado o Sócrates de Maroneia ao mar. Em algumas fontes disse que dentro de uma caixa de chumbo, em outras costurado em um saco. Então a gente pode tirar algumas lições de Sócrates de Maroneia, né? O primeiro palindromista. Infelizmente, os palíndromos dele não nos chegaram. Mas ele nos deixou, com sua vida, assim como Sócrates, né? Nos deixou algumas lições. A primeira delas, perco a vida, mas não perco a piada. Algo muito presente na palindromia até hoje. Segunda lição, o palíndromo como instrumento de sátira aos poderosos. E terceira lição que nós podemos extrair, se vai fugir, esconda-se direito. E vocês, meus caros, vocês aproveitam as lições de Sócrates de Maroneia? Vocês acham que o palíndromo é um bom instrumento para a sátira contra os poderosos? Eu gosto bastante disso. Teve uma época que eu fiz muitos palíndromos compartilhando nas redes sociais a partir do noticiário. Então era um desafio pegar algum noticiário, por exemplo, se fosse hoje, pegaria o depoimento do ex-secretário das comunicações na CPI da Covid e tentaria fazer um palíndromo com esse mote. E normalmente um palíndromo que faça isso, que satirize, né, esses políticos, essas pessoas que estão causando tanto dano ao país. Então teve uma época que foi uma das minhas principais diversões como criador de palíndromos, foi fazer justamente isso. Acho que quando a gente for ver os exemplos, tem dois que vão nessa linha, um especialmente, né, de realmente, a partir de um dado concreto da realidade, tentar fazer algo cômico ou satírico com os poderosos. Então, eu não conhecia essa lição, mas eu já, sem conhecer, segui-la. Muito bem. E você, Paulo, segue a lição de Sócrates de Maroneia? A propósito do que ele disse, o Fábio foi bafo. Sim, o Sócrates também tinha os versos sotáticos, né, e já indo para a poesia, que também eles têm aquele sentido do palíndromo, né? Quer dizer, são versos que você podia inverter a ordem dos termos e continua tendo o mesmo sentido. Uma frase seria, perguntando se aproveitamos as lições, né? As lições aproveitamos todas as lições aproveitamos. Aproveitamos as lições todas. Então, você mudando a ordem, mas a frase continua fazendo sentido, né? O que dá uma brincadeira bacana também quando você inverte o sentido das palavras e muda um pouco o sentido da frase, né? Como naquela piada de colocar grávida uma elefante no Fusca ou colocar uma elefante grávida no Fusca e vai mudando o sentido da frase com isso. Mas Sócrates realmente é muito bacana aquilo que está na história, né? Eu não conhecia a versão dele ser costurado a um saco, eu conhecia a do caixão mesmo, né? É muito trágico, mas também mostra esse lado da arte se contrapondo à tirania, às vezes com um resultado trágico, né? Mas
Hoje a gente lembra de Sócrates, mas não lembra tanto de quem o colocou no caixão, ou de quem o jogou no mar, ou do general que o prendeu. Acho que isso já é uma lição. Com certeza. Um por todos e todos por um também, né? Um verso Sim, sim, sotádico, né? sotádico, isso. Verso sotadique, como eles falam em francês, né? Uhum. Excelente. Uma obra palindrômica, um livro que se dedica aos palíndromos. Escolhi hoje tratar do Vivaldi Moreira. Na última live, eu mencionei os autores palindrômicos de 86, que eu chamo carinhosamente de geração palindromista de 86. E na live do mês passado, eu me esqueci do nome do Vivaldi Moreira, fiquei puxando da memória. Então, para compensar, vou falar hoje do Vivaldi Moreira. Mineiro, da Academia Mineira de Letras, viveu entre 1912 e 2001, jornalista, foi diretor-geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e eleito presidente perpétuo da Academia Mineira de Letras em 88, tendo publicado 23 livros de ensaio. O Vivaldi Moreira publicou uma série de crônicas sobre palíndromos na década de 80, incitado pelos seus leitores. Então, numa primeira crônica, ele contou que estava atrás da palavra que designava as expressões queridas de trás para frente, não perdem o sentido ou continuam com a mesma significação. E ele conta que consultou vários livros, ligou para pessoas, foi a bibliotecas e não encontrava o nome da palavra, até que alguém telefonou para ele e informou que a palavra era palíndromo, né? E ele passou noites insone procurando isso. E ele contou isso numa crônica. E os leitores dele gostaram e começaram a incitá-lo nesse tema, e ele voltou várias vezes ao tema da palindromia. E aí ele juntou as crônicas em um só texto, né, e publicou nesse livro, Personagens e Situações, é um dos capítulos do livro, Personagens e Situações, publicado em 1986. Então, o texto, né, que reúne essas crônicas todas é Traiçoeiro Palíndromo. Está nesse livro, Personagens e Situações, curiosamente, entre as páginas 141 e 161. Até se formaram 2 capicuas aí, né? Então, tá aqui o livro, me redimindo por não ter lembrado o nome do Vivaldi Moreira na Evil Live anterior. Então, consolidando a nossa listinha de geração palindromista de 86, nós temos encabeçando o Vivaldi Moreira, que publicou o livro em junho de 1986, como consta no colofão aqui do volume. Em seguida, vem o Chico Buarque, que publicou na edição de 3 de julho de 86, do Pasquim, um palíndromo que ficou muito famoso, né? Vários palindromistas apontam o palíndromo do Chico no Pasquim como do Reagan, justamente, como sendo o início da sua curiosidade, da sua aventura palindrômica, né? Na sequência, no dia 13 de julho de 86, o Otto Lara Rezende publicou uma primeira crônica abordando os dois, tanto o Vivaldi Moreira quanto o Chico Buarque, e a partir disso aconteceu o mesmo fenômeno com o Otto Lara Rezende que havia acontecido com o Vivaldi Moreira, que é a incitação dos seus leitores para que ele voltasse ao tema. Então, os leitores ficaram instigando o Otto Lara Rezende e ele publicou uma série de crônicas sobre palíndromos a partir disso. E em agosto, veio Fraga e publicou também no Pasquim uma série de palíndromos, como nós tratamos na Evil Live anterior. Nós tivemos o prazer, a honra de tê-lo aqui entre os convidados, né? E ele nos contou, e nós reproduzimos aqui a página do Pasquim. Inclusive, uma página do Pasquim que foi premiada no Clube de Criação de São Paulo, recebeu um prêmio, né, dos publicitários à época, e foi por lá que eu consegui a imagem. Eu não conseguia, à época que eu procurei, não estava disponível o acervo do Pasquim online, agora está na Biblioteca Nacional. Mas eu fui bater lá no Clube de Criação de São Paulo para conseguir uma cópia da página do Fraga no Pasquim, essa página que recebeu um prêmio e foi reproduzida no anuário de 86 do Clube de Criação de São Paulo. Então é isso, meus caros, essa é a geração palindromista de 86. Vivaldi Moreira, Chico Buarque, Otto Lara Rezende e o nosso Fraga. Então você conhecia o palíndromo do Chico Buarque, Paulo?
Sim, sim. Do Ronald Reagan, né? Até Reagan Sibarita tira bisnaguereta. Exato. Esse ficou muito famoso realmente na época. Eu li o Pasquim também naquela época, claro, né? Uhum. E é muito bacana, mas não foi esse que me despertou. No meu livro eu conto um pouco a história do que me despertou a curiosidade de palíndromos, né? E o que foi? Foi um palíndromo latino, que é Ingirum imus noctem et consumimur igni. Desculpe o latim, que eu não... Né? Claro que eu não sei se pronuncio bem o latim, mas que dá para ter várias leituras, né? Uma delas seria: nós saímos à noite, né? Num Damos em giro, volta. Uhum. e o fogo nos consome. Então, alguns diziam que seria uma alusão à mariposa, né? A mariposa, ela vai voando em volta da chama, da vela ou de uma tocha e acaba se queimando. Ou outros diziam que era uma alusão a quem tem aquela vida boêmia, né? Sai à Uhum. noite e acaba se consumindo de alguma forma, já mais erótica, mais carnal na noite. E Uhum. agora, a verdade é a seguinte: não sabendo qual era, nem se pode saber qual seria originalmente, né, o sentido, mas a poesia que está nisso, né? Saímos à noite e o fogo nos consome. Achei lindo isso, e a partir daí é que eu tive a curiosidade de conhecer sobre palíndromos, né? A própria palavra, você mencionou que o Vivaldi não conseguia identificar, né? Uhum. Eu, assim, durante alguns anos achava que ela vinha do grego mesmo, por ser o palíndromos, né? Mas ela foi cunhada pelo Ben Jonson, que não era o atleta, era o escritor Ben Jonson, Inglês, uhum. conterrâneo e contemporâneo de Shakespeare, que ele cunhou essa palavra e também fazia palíndromos, né? Então, aí a gente vai aprendendo. É um mundo curioso, realmente, do palíndromo. Em grego, curiosamente, a palavra que designa palíndromo é verso canceroso, traduzindo literalmente. Isso, cancro, Verso né? canceroso. Isso. Isso. Porque ele E que anda para gera trás como o câncer, o caranguejo, ele anda Isso. lateralmente, né? É. Como o movimento dos olhos ao ler o palíndromo, a gente olha para os lados. Uhum. E esse nome causa estranhamento mesmo entre os gregos. Os gregos acham estranho chamar algo de verso canceroso por causa do câncer, né? É por causa do A câncer. doença maldita. Então é estranho mesmo em grego. Mesmo em grego, exatamente. E você, Estevão, tem alguma origem da sua curiosidade palindrômica? Você conhecia do Chico? Qual foi a sua influência? Quando o Paulo lembrou o palíndromo do Chico, ele ressoou para mim. Então eu já tinha ouvido, mas eu confesso que é uma trajetória tão diferente a minha nesse universo, e por isso estou me deleitando aqui com essas histórias de vocês, porque eu sempre tive muita curiosidade por jogo de palavras, né, por metrificação em poesia, então sempre gostei de brincar muito com palavras. Mas confesso que nunca tinha tido interesse de pesquisa sobre o tema. Eu sempre me encantei com o palíndromo porque me parecia algo mágico e assim, parecia um desafio, não sei, como construir uma torre impossível, parecia algo que não era humano, sabe, fazer algo, parecia mágico. Uhum. Então eu sempre tive muita curiosidade e ao longo da adolescência ou então do começo da vida adulta, algumas vezes brinquei de tentar fazer, mas sem método e sem pesquisa e sem conhecimento, e fracassei, e isso até acentuou esse porque me parecia algo realmente, é impossível, como um ser humano consegue fazer isso, né? Mas o fato é que uma vez, já adulto, fazendo um curso, naqueles momentos de atenção flutuante, que eu estou prestando atenção em quem está me ensinando algo ali na frente, mas ao mesmo tempo estou rabiscando palavras e desenhos no caderno, eu comecei a escrever alguns haikais no meu caderno. E por uma coincidência mesmo, assim, foi um acaso mágico para mim, porque eu escrevi algum haikai em que, por acaso, eu cheguei muito perto de um palíndromo. E naquele momento eu tive a fagulha, assim, eu percebi naquele instante, é como se eu tivesse tido uma epifania, e eu decifrei como fazia naquele momento, porque eu percebi qual era o segredo para começar um palíndromo, né? Que antes eu tentava da forma errada. Então, naquele momento, tentando fazer haikais, eu percebi como se fazia, e a partir daí nunca mais parei, porque fiquei obcecado, né? Então, comecei com obsessão e comecei a fazer cada vez mais. E então, assim,
eu decifrei, eu consegui dominar a técnica, mas sem ter antes passado por essa trajetória científica, digamos, de saber qual era a origem, de como tinham sido os grandes palindromistas, esses que você cita aqui. Então foi uma trajetória aparentemente inversa, né, do que o meu primeiro contato com o palíndromo foi na revista Nosso Amiguinho, o Socorro, me subi no ônibus em Marrocos. Mas eu achava que não se podia criar, eu achava que você podia colecionar, procurar, eles já estariam prontos no mundo, né? Só adulto que eu fui descobrir que era possível fazer palíndromos. Eu não sei se foi bom, porque talvez eu tivesse passado a minha infância, a minha pré-adolescência só fazendo isso, né? Então, pode ter sido positivo. Só com a internet, lá por 96, 97, que eu fui descobrir que as pessoas faziam palíndromo. E o Chico Buarque é apontado como influência central, a figura inicial em muita gente, muitos palindromistas. O Rômulo Marinho, um dos maiores palindromistas que nós já tivemos, né, já falecido. O Dilênio Cruz. O próprio Fraga contou que foi o palíndromo do Chico que o incitou, né? Ele entrou num transe a partir daquele palíndromo e produziu uma enxurrada de palíndromos e está aí até hoje. Então, realmente é interessante ver a gênese, né? Agora, o Chico Buarque, que está na antologia, ele está na Ararahara, tem um outro palíndromo no livro Essa Gente. Quando eu convidei a partir do empresário dele, o Mário Canivello. O Mário Canivello passou meus contatos, ele que intermediou todo o contato. E eu perguntei se o Chico tinha outros palíndromos. Ele disse que não. Tinha só aquele e autorizou a publicar na antologia, né? E qual não é a minha surpresa quando vem o livro Essa Gente, tem mais um palíndromo ali, né? Um novo palíndromo. Tô até para perguntar para o Chico se ele não fez esse palíndromo depois do convite para participar da Ararahara, né? Se ele não voltou a lidar com palíndromo depois disso. Ô, Fábio, eu Diga. vou perguntar para o Estevam o seguinte, ele falou que descobriu a técnica, o segredo de fazer palíndromo, precisa contar qual é, porque eu também não sei, viu? Eu posso contar aqui em rede nacional ao vivo, talvez existam várias técnicas, talvez haja várias técnicas. Você vai ser o Mr. E eu posso dizer que ela é eficiente porque, por exemplo, semana passada ou retrasada eu ensinei um adolescente, sobrinho da minha esposa, que gosta também de palavras, eu ensinei ele a fazer, né? Falei, ó, faz assim. E ele também tá ali. Talvez daqui uns 20 anos ele esteja na versão 15 da antologia, viu, Fábio? Porque pegou o gosto e já sabe fazer. Claro que tem que evoluir e tal, né? Tem que aumentar o repertório de palavras, obviamente, né? Mas ele já entendeu a lógica. Basicamente, assim, falando de forma poética, né? E bonita, tem que começar pelo coração, né? Você vê o palíndromo ponto, você pensa que começa pelas pontas, mas não, você começa pelo meio. Basicamente é isso, né? É o segredo que resolve a escrita do palíndromo, é começar pelo coração dele, não pelas pontas, né? Porque quem lê o palíndromo talvez né, vai tentar se arriscar, talvez comece a tentar pelo início da frase, que é o mais natural em qualquer escrita, né? Pelo início da frase. Mas se você começar pelo início do palíndromo, vai ser muito difícil você conseguir. Até dá, né? Mas é muito difícil, exige muito mais domínio. Né? Começa do verdade. Meio, cresce para os lados, né? E simultaneamente para ambos os lados. E aí eu ensinei esse garoto, o Miguel, e ele pegou o jeito, ele entendeu, começou já tá, cada vez que eu vou lá, ele já fez algum novo, um pouquinho mais ousado, um pouquinho maior, né? Então essa é a técnica, é só essa, é claro que somada a esse segredinho que eu já revelei, não sei se era da confraria dos palindromistas não contar. Somado a isso tem muito vocabulário, né? Preciso ter um vocabulário extenso, né? Porque, claro, cada vez você precisa de palavras diferentes, você precisa de palavras que tem tais e vocabulário tanto do dicionário, mas também de rimas, né? Porque você precisa, às vezes, com tais finais e não outros. E, enfim, você desenvolve até automatismo. Você sabe, essa palavra aqui nem adianta, porque tem um encontro aqui consonantal que no português não vai dar jogo nunca, né? E o contrário, essa aqui é boa, tem umas vogais na posição correta, dá para usar facilmente. Enfim, é isso. Bacana. Então, estamos já na sessão 3, Sertão, Papo a 3, que é um palíndromo cedido pelo Caro Fraga. E aqui eu tenho algumas perguntas, embora a primeira a gente já tenha a resposta, né? Como você descobriu o palíndromo? Ou o palíndromo descobriu você como? A segunda pergunta, o que a palindromia significa para você? Passatempo, humor, arte, esoterismo? Então, como eu já mais ou menos sei que eles usam o palíndromo como recurso literário, eu vou ampliar um pouquinho essa pergunta. Você busca imprimir no palíndromo uma voz autoral?
Então, no caso, lembrando que nós temos aqui presentes um poeta e um prosador, né? Ambos na sua respectiva área, empregam o palíndromo como instrumento. Então, vamos começar pelo Paulo. O que você me diz, meu caro? Sim, o palíndromo ele permite, sim, que você tenha uma voz autoral. Na verdade, a poesia, muitas vezes você faz a poesia e aquele teu eu lírico não é um eu confessional, ou seja, você não precisa contar uma história sua para imprimir uma cara, uma voz, uma ambiência num poema, né? Ele não precisa ser um poema biográfico, mas você consegue sim fazer isso. Acho que até no meu livro você deve ter lido e eu creio que ele tem uma organicidade. Eu acho muito bacana quando você consegue isso, porque a proposta minha, no caso dos palíndromos, desse livro de palíndromos, não foi fazer palíndromos, foi fazer poemas palíndromos, né? Eles tinham que ser, antes de mais nada, poemas e, circunstancialmente, palíndromos. Então, a ideia era que, se alguém lesse o poema, pudesse gostar, apreciar o poema e não se aperceber de que era um palíndromo. Acho que isso é bacana. Basicamente é isso, né? Acho que você pode realmente imprimir, sim, uma voz autoral, e aí a gente vai poder discutir isso até na leitura depois dos palíndromos nossos, né? Bacana, com certeza. E você, Estevão, que nos diz a respeito? É bem interessante porque tem um contraponto entre prosa e poesia, né? Eu acho que a poesia permite associações mais livres, né? Então, por isso que eu acho que o palíndromo serve muito bem à poesia também, porque às vezes ele cria imagens que você não espera, né? As palavras que se aproximam no palíndromo são inesperadas, e na poesia isso tem muita força. Às vezes as associações mais insólitas é que geram as imagens mais bonitas. O Paulo deve poder falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas uma voz autoral eu não diria, assim, uma voz ficcional. O que eu tento, assim, é isso, que ele seja o mais natural possível, mais fluido, a ponto do fato de ser palíndromo se esconder um pouco, porque aí fica mais impressionante ainda o artifício, né? O que eu acho curioso, o que eu tento fazer é o seguinte: como muitas vezes, como eu disse várias vezes, eu fiz muitos palíndromos comentando o noticiário, e claro que eu tenho minhas próprias opiniões sobre o que eu leio e vejo. Então, o jogo que me interessava, que de certo modo é autoral, na medida do possível, tentar domar o palíndromo, né? Porque às vezes ele quer ir por um caminho que você não controla, né? Ele tá indo muito bem, mas ele está dizendo outra coisa, não era o que você queria, né? Então eu, como autor, tentar falar, não, aqui está indo bem, mas eu não, se for por aqui eu não vou tentar puxar para outro lado. Eu preciso que outro verbo, né? Esse verbo diz o contrário do que eu acredito, né? Então tem uma voz autoral, mas baseada numa opinião ou num desejo de controlar o conteúdo dele, né, que me interessa. Às vezes não, às vezes é pura brincadeira, né? Tem muitos infantis que eu fiz que é pura graça, né? Mas principalmente nos que comentam política, né, ou atualidades, eu tento domar, né, essa criação que muitas vezes é autônoma. Muito bem. E vocês têm algum projeto com palíndromos em gestação, meus caros? Eu vou continuar aqui, depois o Paulo assume. Eu tenho um projeto em gestação, mas eu penso muito, como eu tenho investido tempo de criação por contingências da vida nos livros infantis. Eu vou publicar meus 2 primeiros livros infantis agora, no meio do ano. E também escrevi muitos palíndromos que são divertidos para crianças. Então, penso em fazer alguma coisa para criança com palíndromo. Eu só não sei se seria simplesmente uma antologia, eu prefiro que não, ou se eu vou criar alguma história, algum livro em que a ideia do palíndromo, né, como vocês mostraram aqui na história, também seja importante, além de só uma coleção ilustrada. Então, eu tenho mais do que projeto, eu tenho esse desejo de fazer algo para crianças, né, que adoram jogos de palavras, né, normalmente. E mais cedo, quando nós fizemos o nosso teste, você disse que tinha sido contratado para escrever palíndromos agora, é isso? Isso é uma coisa bem surpreendente, né? Até achei curioso, porque é a primeira vez que eu estou falando de palíndromos numa live, então finalmente encontrei aqui amigos, muito bom, estou contente, isso também é inédito. Mas também tem isso, né, de que, surpreendentemente,
não posso contar aqui quem ainda, porque é uma coisa que está em andamento, mas me pediram um palíndromo por encomenda, né? Uma empresa grande e tal, precisava lá para um material que estava produzindo, fazer algo, e eu até falei para a pessoa, uma jornalista que foi quem chegou até mim, falei, nossa, é bem insólito esse pedido, né? Nunca imaginei que eu pudesse fazer um palíndromo por encomenda, assim, porque às vezes a pessoa brinca, faz um com o meu nome, né? Mas né, como trabalho, né, profissionalmente, né, parece a coisa mais, no bom sentido, sem finalidade, né? E a parte da graça até da poesia, da arte, do palíndromo é isso, é que não tem um uso prático, né? Então foge um pouco desse utilitarismo da vida que a gente vê, que tudo tem que servir uma finalidade. Mas nesse caso você viu, né? Me contrataram, aí eu criei lá uns palíndromos, aí tô vendo se vai dar certo. Mas foi bem atípico. Desbravando um campo profissional, né? Quem sabe possamos tomara viver, que né? crie espaço para todos nós aqui, né? E para vocês, em breve a gente poder viver de palíndromo. Já pensou? Eu vivo de palíndromo. E você, Paulo, tem algum projeto próximo para o futuro? Um projeto em gestação? Olha, os palíndromos desse meu livro, eu fui fazendo ao longo de anos. A verdade foi essa, né? Eu ia fazendo muita coisa que eu me propunha realmente fazer um palíndromo, sabe? E alguma vez não dava certo, eu desistia, justamente o que ele falou. Você não tem a palavra, você não tem a forma de concluir aquilo, ou o resultado não te agrada, então põe de lado. Depois de publicar esse livro, eu falei, vou dar um tempo com o palíndromo para não ficar, né, pensando só nisso e tal. E o engraçado é que não só a antologia, né, que o Fábio muito gentilmente me convidou, mas recentemente também um filme do Christopher Nolan, o Tenet, assistiram, né? Que é todo em cima do quadrado mágico, né? do Salvador Alepo, Tenet Opera Rotas. E claro, também tem a ver com o enredo. Então, eu falei, talvez eu usasse o palíndromo dentro de um outro contexto, dentro do contexto de outros poemas, aí é o contrário, né? O palíndromo incidental no poema, ou dentro até de ficção, prosa de ficção mesmo, né? Então, pensei a respeito disso, mas não tenho nada de muito concreto. Bacana. E também não descobri quem me pague para fazer isso, né? Um pouquinho de utilitarismo da vida não tem problema, né? Não. Bem remunerado, não. Tudo bem. Então vamos agora à quarta sessão da nossa Evil Live, Largo Jogral, em que os nossos convidados vão fazer uma leitura e uma conversa, vamos todos conversar a respeito dos seus palíndromos. São 11 palíndromos selecionados pelo Estevão Azevedo e 11 palíndromos selecionados pelo Brombal, né, cada um da sua respectiva obra. Começando pelo caro Estevão. A palavra é sua. Deles, né, que é um comentário político satírico, né? Então ele diz assim: oi, é foda. Pátria já é nanica. Vacina, né? Haja Jair tapado, feio. A crítica política imediata, né? Então, no contexto, ainda eu fiz já faz alguns meses, mas ainda é válido, né? Porque a gente ainda está patinando bastante nesse assunto, né? Tá todo mundo ansioso pela vacinação e a gente, a CPI está mostrando agora que a gente teve oportunidades melhores que a gente desperdiçou, né? Enfim, então foi essa indignação, essa tristeza que eu manifestei nesse palíndromo de cobrança. Devemos cobrar mais, né? Palindromicamente ou não, temos que cobrar mais. Paulo. Quem mencionou que fez um haikai aqui foi o Estevão, né? Então, em homenagem ao Estevão, esse aqui é um haikai. Na métrica e na própria temática, né? Aliás, tem uma coisa inédita também. Vai ser a primeira vez que eu vou ler em voz alta algum poema meu. Então, vocês me desculpem, né? Qualquer dificuldade eu farei na leitura. Adesa a lagarta, ai, afanar. A nafaia a tragá-la, a seda. Muito bem. É a primeira leitura, inclusive, em relação ao seu livro anterior, Tessituras? Se é o primeiro... A primeira leitura? No livro Tessitura tinha 2 haikais. Não, eu digo leitura. Ah, sim. Você falou que é a primeira vez?
Primeira leitura? Juro. Uau! E na poesia fica muito evidente, né? A aliteração é um elemento natural do palíndromo. Isso. A literação, a assonância. Por isso o palíndromo tem essa proximidade tão grande com a poesia, né? Tem. E aí, no Tem? caso, é uma descrição bem próxima, né, do haikai tradicional, né, que é uma coisa poética e descritiva, né? Ou seja, a lagarta entrando no processo de se encasular, né? Então, E é metrificado, Paulo, tá certinho a métrica, tudo, você pensa. verifiquei. Uhum. Não precisa, eu confio, é mais fácil do que contar, mas é incrível, fazer metrificado ainda é impressionante. Eu uso pouca rima nos poemas, a gente acho que deve ter algum com rima, a gente comenta depois, então. E também tem a questão da visão zen no haikai. Uma visão da natureza em equilíbrio, né? Sem a presença humana. Uhum. O instantâneo, né, do momento. Exato. Bom, esse é outro palíndromo político, né, que eu fiz algum tempinho atrás, que diz assim: revive, a Marielle irá, mãe, viver. Marielle Franco. Marielle Franco, né? A ideia da Marielle é mais forte hoje do que a própria figura, né? E vai permanecer ecoando enquanto a injustiça, né? E a justiça permaneça imperando aqui no país. Né? Muito bem, temos até aqui uma pegada forte do Estevão na política. Paulo? Aqui é falar da poesia, né? Eu vou comentar antes de ler, né? Esse foi pensado mais ou menos como uma ode antiga, né? Que você primeiro evocava a musa, né? Então, esse primeiro terceto, na verdade, está evocando o próprio verbo, a própria palavra para ajudar a descrever o que vem em seguida. E aí descreve o que é a poesia, o que foi a poesia, né? Mas dentro de um contexto de uma imagem que procura mostrar até algumas progressões, né? O dia se fazendo, depois uma progressão até de como você andando entre o mar, chegando à areia, indo à serrania, né? E aí, incidentalmente, tem o Raro Claro, né? Que não é do Carlos Drummond, mas é desse poema. Tá? Então, vamos ler. Ai, é dia. Livre, sem erro, meu e forte verbo. Aí narres. Adiado dia cedo, poesia. Eras opalina luz a melar. Amarelo meu, que mapa moral, cor a rodar, ficará cifrado. Raro claro, mapa meu, quem o lerá? Mar além, azul anil, após areais, e o pó decaído daí da serrania, o breve troféu, e morre me serviu a ideia. Muito bem. Breve troféu, morre me serviu a ideia. É um alto... como fala? Quando trata da poesia, né? Da própria poesia. Metalinguístico. Isso. Metalinguístico. Bonito. Isso é bem bonito. Bonito. Com você, Estevão. Vamos lá. E decola, dédalo cauteloso dosa cor, aroma, não raciocínio. Pânico. Ícaro a namorar o caso do sol. E tua cola, dédalo, cede. Uma descrição do mito de mitologia. Ícaro, né? Então, esse é um dos que eu gosto muito porque ele realmente conta, né, o Dédalo, né, a história do Dédalo, o filho Ícaro, né, que vai até o sol com as asas coladas com cera e no calor do sol faz com que ele caia, né? Derrete a cera e as asas cedem. Então, é um reconto, né? Um reconto do mito em formato de palíndromo. No desafio palíndromo que é feito no Twitter, um dos temas recentes foi mitologia. Esse seu palíndromo seria um bom concorrente se tivesse participado do desafio palíndromo.
Hoje eu recebi o convite do que está em voga agora, do que está vigente, com outro tema, né? E achei bem divertido essa disputa. Esse é um de mitologia. O próximo é culinária. Gastronomia, né? Isso. Curioso, Estevão, só voltando aqui, no meu livro também tem um poema que narra mais ou menos o voo e a queda de Ícaro. Então, curioso que a gente foi buscar alguns elementos da mitologia. Vai adiante ter um também que cai um pouco na questão da literatura grega, né? Mas vamos adiante. Agora, o próximo aqui, esse já é aquele palíndromo lírico, né? De alguém que está, claro, tendo uma evocação, uma lembrança muito forte de alguém que o marcou, né? E, ao mesmo tempo, algo que não se refaz mais, né? Tem uma palavra aqui, e quem estiver vendo vai ver claramente que o poema ele é dividido em instâncias, né? Então, ele tem uma divisão bem marcadinha, instância por instância. E tem uma palavra aqui que eu vou ter que traduzir, porque senão ninguém vai saber do que se trata, né? Que é o dícroto. O dícroto eu fui buscar da medicina. Eu estudei um pouquinho também, não me formei em odontologia, mas a gente começou a estudar alguma coisa, e lá tinha o dicrotismo. O dicrotismo é o quê? É o duplo pulsar. É uma situação clínica em que a pessoa tem um duplo batimento. Então, é uma coisa que tem a ver também com o palíndromo pela questão de ser duplo, de ser dual, né? Tá? Esse aqui é um poema todo construído em cima daquela coisa meio camuniana, né? Dos opostos, de palavras opostas, né? Mas vamos à leitura dele também, para não ficar falando demais. Aí, no riso leso e reteso, torso ágil e rosáceo, nu, e tu és a mesma rara pessoa, me soam saúde, saudades, asilo. Dícroto, parto e luto de ti, o nada ter paira, valor e perda, madrepérola vária preta da noite. Do tule, o trapo torcido, lisa seda. Duas e duas, mãos e mãos separaram-se, mas eu te uno e caso. Religa os rotos etéreos elos, ironia. Perdão, os rotos etéreos elos, ironia. Bastante lírico esse, né? Esse sim. Madrepérola vária preta da noite. Que imagem. Isso é bonito. E tu és a mesma rara pessoa, é muito bonito. Uhum. Temos várias pérolas aí dentro, na verdade, né? Tem toda uma progressão de opostos, né? Leso e reteso, saudade, asilo, parte e luto, o nada e o valor e a perda, né? E tule com trapo, duas mãos com duas mãos, né? Religar os elos rotos, tudo isso são os opostos. E tem aquela progressão de cores também, com a madrepérola se opondo ao preto, a seda lisa, o trapo torcido, todo de oposição. Ele é inteirinho de oposições. Muito bonito. Estevão? Vamos lá. O medo de ti, o nada. Bebo, ácida, a dádiva. Erro, cão vadio, daí é dia de mania. Cocaína me dá ideia doida. Voa, corre a vida da adição. Bêbada, noite do demo. É uma descrição de uma noite não muito boa de alguém que está viciado em substâncias ilícitas, né? Isso é um microconto, né? Um microconto um microconto. De uma noite alucinante de alguém entregue às loucuras da droga.
e do Então, alto. Esse já é um poema um poema em versos livres. Não vai dizer que não é um poema. Daí parece um poema em prosa, né? Uhum. Se você colocasse verso também, já daria versos livres. Mas é muito bacana, e aí a questão da autoralidade, né? Você pode... você tem uma dicção muito clara, né? Dentro do poema. Você tem uma unidade de vocábulos que cria uma ambiência toda, né? Então é muito bacana isso. É um trabalho muito, muito bacana mesmo. como microconto, eu vejo uma história, né, que mais se sugere do que conta. Uhum. Você não tem detalhes, você imagina, né, todo um cenário, você imagina uma situação. É um microconto. Tem até a causa da adição ali, que é o começo, um medo de tio, nada, né? Um niilismo, uma falta de sentido que faz a pessoa entrar nessa rota de autodestruição. Paulo. Esse é um pouco mais... como é que eu vou dizer? Um pouco mais hermético, né? A forma de dizer, mas também é um poema em que faz também o jogo com as questões, o duplo, né? O siamês, que já é 2 e é 1, né? E a questão das partes que se unem, né? numa coisa só. E, claro, no contexto da fruição, né? Num contexto mais alegre do que os dos anteriores. Né? Ser diverso e uno, siamês. O ícone tênue, siamês. O cansaço brama e dá lugar à gula de amar, bocas, nacos e mais. E une-te no cio. Sê mais, o nu e os revides. Também nós temos a coesão, né? Temática, vocabular, tudo se encaixa, tudo está ali, tudo faz sentido. Sim. Tem uma coisa meio espiritual, meio erótica e Isso. bem interessante. É muito coeso, como o Fábio disse. Isso é um desafio para quem faz palíndromo, né? A coesão é a luta para domar o palíndromo, que eu quis dizer um pouco antes. É verdade. Vamos lá, esse esse é uma prosinha, né? É um palíndromo em prosa, né? Comentário futebolístico, né? Sobre os ídolos do futebol e a vida fora dos campos, né? Tem muita gente que diz, esse é muito bom, era bom jogador, mas como pessoa deixou a desejar, ou aquele, né? Enfim, então eu fiz esse daí, que fala desses dois ídolos, que diz, ele pensa, Mané podre tá aí, do Pelé disse Messi, dele podia ter dó, pena, mas, né, Pelé... Muito bem, também vai para a sátira, para o coloquial. Muito apropriado a narração, né? Porque você retoma, ele pensa, esclarece em seguida quem que é o Messi, né? Você tem uma forma de prosa com diálogo, né? Tem os verbos, né? Pensa, disse, né? Eu uma vez tentei fazer um palíndromo sotádico, né? Para colocar no prefácio do meu livro, para explicar o que era o verso sotádico, o que era o palíndromo, e aí saiu alguma coisa assim. Logo no gol, ele pôs o Pelé, logo no gol, que é um palíndromo, né? Então, mas acabei não usando para nada, claro. Mas muito bacana, eu gostei muito. E mostra bem a diferença não de futebol, mas de mente, né? De um e outro, né? Acho que não tem comparação. Perfeito. Parabéns. Esse outro também tem toda uma ambientação, e aí já muda, né? Esse é quase a descrição da aridez da paisagem, né? E nessa aridez da paisagem você vai vendo a aridez do narrador, né? Então, também tem uma palavrinha meio complicada no começo, que é a mabaça, né? Porque o mabaço, o pessoal conhece mais como o Felipe, né? A banana Felipe é aquela banana que vem duas bananas gêmeas, isso, né? Também, novamente, a questão do duplo e do uno, né?
Mas enfim, e a romã que ela tem, é uma fruta que tem todo um contexto erótico assim na imagem dela, tá? Na verdade, não existe uma romã gêmea, tá? Eu até gostaria que existisse É para isso que eu ia perguntar. aí ficaria perfeita a linguagem, mas não existe, infelizmente, mas fica como licença poética. Mabassa romã, massapê, o açude seco doía-me ver. Barro do malgado, muradal, a vaca acavalada rumo d'água, modorra, breve maio, doce sedução e passa no amor, acabam. Sabe o que me lembra um pouco a linguagem rosiana? Né? Sim, Lembra bastante, assim, né? A bucólica e também termos vernaculares, mas também aparentemente preciosos, que evocam uma certa sonoridade. A poesia que é nos nomes das coisas do campo que a gente não conhece na cidade, né? É o próprio nome, mas é um nome tão poético para nós, porque soa tão estranho, né? Bem bonito. esse aqui Bonito eu mesmo. posso até dizer que quando eu pensei nesse contexto, que é um contexto agreste, né? Eu me lembrei de um palíndromo muito bonito, que pode não querer dizer nada, mas é muito bonito sonoramente. A cara rajada da jararaca, né? E aí tem uma sonoridade que eu acho que ficou muito bacana, que é a vaca acavalada rumo d'água. Essa literação ficou muito bonita, eu gostei muito do resultado, né? Então, atualizando a cria aqui e vamos passar adiante. Estevão. Esse é um microconto também. Quando eu publiquei nas redes sociais, descrevi como um microconto. Com diálogos também, né? Diz assim: ali, aborta Itaí, a vadia. Ele ameaça e ria. Valor? Eu? Que? E só sair. Corpo procria só se eu quero. Lá vai reaça. É mãe, lê, aí dá, vai a teatro, baila. Então é uma crítica à violência contra as mulheres, né? O machismo. E como eu dizia, o seu texto tende diretamente à prosa, né? É muito presente. É o que eu dizia em buscar uma voz autoral. Então, a gente vê nos palíndromos o Estevão autor. Assim como nós vemos os poemas do Paulo Brombal, o poeta Paulo Brombal. Né? A voz autoral está muito presente em ambos. E nós não combinamos essa ordem de palíndromos, a gente nem sabia o que ia fazer. Um outro, ele falou de violência da mulher, eu vou falar da maior violência que pode ter contra a mulher, que é o estupro. Mas não o estupro no contexto urbano que ele colocou. Aqui seria aquela narrativa do dono de terras, né? Que tem aquela vida, não vou dizer de escravidão, mas da herança da escravidão, daquela cultura da escravidão, e que vê a mulher negra, ou a mulher mulata, né? Como sua propriedade. Mas, ao mesmo tempo, acontece aquela miscigenação, e dentro dessa violência, tem alguma coisa diferente disso saindo, é como se houvesse, de um lado, uma tentativa de justificação para o ato, e do outro, como que um despertar de algum sentimento que não fica muito claro, né? Nem dá para elaborar também muito mais que isso num palíndromo, né? Mas aí você vai ver que tem toda referência da mulher nunca é o nome, ela não tem nome, ela tem cor, ela tem uma condição, né? E o corpo dela não é tratado como corpo, ele é tratado como alguma coisa da propriedade que tem o negro na cor, tá? Dito isso, vamos lá, né? A da cor, a tal uma, órfã, adotada, iria só renegá-la, evitá-la? Vagens virgens, negravala, tive-a lá, generosa, iriada, toda afro, a mulata roçada. Isso que você falou evoca muito o Gilberto Freire, né? O Gilberto Freire do Casagrande Senzala.
que faz um contraponto, enfim, é preciso contextualizar o Gilberto Freire também, entender que ele, no contexto da academia dos Estados Unidos, ele fazia um contraponto, porque lá a discriminação era legal, né? Havia discriminação com base na lei, e o Gilberto Freire fez todo um enaltecimento da relação entre a Casa Grande e a senzala, dizendo que dali derivou toda uma outra cultura, uma cultura de cordialidade, né? Como depois o Sérgio Buarque de Holanda pega o fio e puxa e vai para outro além. Então nós temos uma evocação, isso que você falou, né? Evoca bastante o Gilberto Freire do Casa Grande de Senzalas. E nota que o único momento de cor, que é o iriada, né? Ou seja, várias cores, né? Vem dessa posse, né? Que é uma posse, literalmente, né? Mas que aí traz alguma coisa, né? Aí começa a ver uma qualidade generosa. Então, tem sim um pouco disso, mas eu diria não justifica, né? Não é, a ideia não é justificar nem racismo, nem a violência sexual, nem a violência contra a mulher de maneira alguma, né? Mas colocar também num contexto que acho que pode ajudar a reflexão, como agora vamos chamá-los assim de microcontos do Estevão, acho que fazem isso também, né? Ficou curioso lado a lado, né? Foi uma coincidência impressionante mesmo. Foi coincidência. O Fábio montou bem. Eu segui a ordem que vocês sugeriram, eu não montei nada. É impressionante, uma coincidência incrível. Parabéns. E essa imagem e som, Vargens, Negri Virgens, Negra Vala, é fantástico. Como imagem. Parece Finnegan's Wake do James Joyce, né? É verdade. Vargens, Negri Virgens, Negra Vala, uma coisa de poesia. Palavras valise, né? O Estevão. Esse é um sobre o Rio de Janeiro. Diz assim: Mar, maraca, fã, turba, mulata, foi radical, porreta, para livro, dão praia, aí, arpoador, vila, rap, aterro, plácida, rio fatal, uma bruta faca, rame. Uma descrição do Rio de Janeiro. Uma fotografia. É uma fotografia, um instantâneo do Rio. Evento cultural, futebol, praia, mistura de pessoas de todo o Brasil, né? O burburinho da cidade, no palíndromo. E o perigo presente também. Sempre, a violência também, né? E o fatal. A violência também, né? Bruta faca. Enfim. Excelente. Muito bacana. O Paulo. Bacana mesmo. Agora vamos sair daquela violência para um momento mais de ternura com a mulher, né? Que é uma homenagem ao próprio sexo, dito assim, o sexo fisiológico, né, da mulher. O próprio órgão sexual, né? Aroma da moa, além odorosa rosa, vaso rose-róseo, duplo pomo polpudo e sorriso rosa, vaso raso, rodomel, aroma da moa. Mais um com palavras raras, né? Rose-róseo, pomo polpudo, difíceis de usar no palíndromo. Bonito. A leitura em voz alta favorece muito, né? A sonoridade dele é bonita mesmo. Tem muitos. É verdade. Temos alguns comentários aqui. O Gilberto Irabayashi, um abraço aí, Gilberto. Outros palindromistas de Curitiba que nos acompanha aqui. Também da Ararahara. Estou me deleitando com os palíndromos dos convidados. A Daniele Santos, minha aluna. Olá, Daniele. Me achou aqui? Bem-vinda. Obras impressionantes. Impossível não se encantar por palíndromos. Veja só, Daniele. O Sérgio Custódio, outro grande palindromista que nos acompanha aqui. Belos e extensos palíndromos. Arte pura. Um abraço, meu caro Sérgio. O Sérgio assina muitas vezes como Sérgio Igrez. Ele criou um cognome próprio, né? Um cognome palindrômico próprio. Muito bem. Estevão. Esse
Tem uma descrição na vida do campo também, tem a ver com alguns que o Paulo mostrou antes, né? Um pouquinho antes, na sequência, né? Diz assim, berro, cedo boi come, sai do ovo e voa, pássaro, horas. Sapão vê o voo, dias em ócio. Bode corre bem. Da natureza, né? Dos bichos, né? Interagindo, né? Um instantâneo do rural. É o contraste, um era um instantâneo urbano, agora um instantâneo rural. Bacana também que você usa o recurso da onomatopeia no início e no final do palíndromo. Então, você também faz né, como é que eu diria? Você encapsula Um jogo sonoro. o palíndromo dentro de duas onomatopeias. Muito bacana isso. Né? Que emula o som do bode, né? No começo e no final. Isso, exatamente. Muito bacana, muito bem sacado, viu? Realmente. E era a saída que eu tinha, né? Para fazer também, porque senão o começo ficaria sem sentido, né? Então, eu trapaceei, mas em prol faz sentido nesse palíndromo Não, faz todo sentido. Multiplicar as vogais ali, né? Acentuadas no começo para poder resolver o problema que eu teria, né? Então fez. Tem nada de trapaça, é orgânico. Mas é uma trapaça do bem, boa. Ô, Paulo. Esse você fez a gentileza até de colocar aqui a epígrafe, né? Essa epígrafe é aquela cantiga da brincadeira do passamel, que é uma coisa de criança, né? Perdi meu anel no mar, não pude mais encontrar, o mar me trouxe a concha de presente para me dar. Claro que eu não vou cantar, porque aí seria demais para quem está nos ouvindo, né? Eu ia pedir para você cantar, porque eu não conheço. É melhor eu não conheço, não é da minha infância. Não, é alguma coisa assim como... E assim vai, não vou cantar, não. Mas aí, que pena. Finalmente temos um microconto agora, né? Que é a situação da mãe, já 1h, querendo pôr a criança para dormir e a criança não dorme, né? Quem acaba dormindo é a mãe, né? E esse eu fiz quando o Felipe era pequenininho, né? E até eu diria que é um retrato da realidade esse poema, tá? Vamos lá. Elo bom, o calor, a pele, o anel e a mão. É em roda da uma, e a mãe a vê-lo, ânsia motora. Menino, eu que o nine, menino, eu que o nine, maroto. Mas não leva, e a mãe, amuada, dorme, e o ama. Ele não, ele parola, como o bole. É um conto, realmente. É um pontinho. Como o bole. Parola é legal também, vai falar, parolar. Né? Mas está bem divertido. Um palíndromo imagético do Estevão. Aqui é na minha própria caligrafia, né? Alguns que eu fiz que são mais visuais, eu até fiz de forma mais bonita, mas esse é como eu montei mesmo. É o que eu comentei no começo, né? Que eu, obcecado com o quadrado mágico, fiquei por um bom tempo tentando fazer um que fizesse sentido, é exagero, mas que funcionasse em português minimamente. E esse foi o que me deu mais trabalho na vida, eu acho. Foi que eu tive que fazer uma extensa lista, assim, uma pesquisa enorme para procurar palavras. Capaz que eu tenha percorrido todo o dicionário procurando as palavras de 5 letras que se prestavam ao jogo, e depois, além de encontrar as palavras, talvez seja a parte mais difícil, na verdade, é um quebra-cabeça, que você tem muitas peças e que elas podem ou não se encaixar perfeitamente, né? Então, às vezes encaixava, mas a última não encaixava, aí partia de novo para tentar o centro. Enfim, aí depois de muito tentativa e erro, cheguei a esse que diz em todas as direções, né? Que diz: somar, orava, matam o avaro ramos, né? Então, para a audiência, nós temos que ter também o empenho pedagógico, né? O quadrado mágico pode ser lido em todas as direções, de cima para baixo, de cima da direita para a esquerda, né? De baixo para cima, subindo em coluna, andando pelas linhas. Então, é a estrutura clássica do quadrado mágico, que vem, o nome quadrado mágico, vem de um palíndromo clássico em latim, né? Satura repo tenet opera rotas, que tem várias traduções possíveis, mas seria algo como
o lavrador Arepo carrega o arado nas mãos, algo assim. Uma das traduções possíveis. Aí tem traduções menos literais, mais alegóricas, como Deus carrega o universo nas mãos, né? Tem outras interpretações. Tem de tudo, né? Tem até algumas interpretações que fizeram, assim, veja a criatividade, né? Algum religioso fez usando o passo de cavalo de xadrez, né? Você anda duas casas por exemplo, para baixo, depois uma para a direita, ou tal, e fazendo isso aí tudo consegue fazer o Pater Noster, né? Não nesse aqui, claro, No original, no no latim. Original. Então, ele tem várias interpretações enfim, rigorosamente é difícil também hoje saber qual seria, né? Mas esse é um palíndromo, o quadrado mágico é tão antigo que ele foi encontrado até Em Pompeia. Em Pompeia, nas escavações que fizeram lá, acharam esse quadrado. É. Essa é uma coisa bacana. Você falou do desafio palindrômico, põe ele fazer um quadrado mágico aí. Quem sabe alguém consegue, porque eu não conheço nenhum em português, conheço esse agora aqui, que minimamente funciona, como ele falou, mas realmente não conheço. E nunca tive a vontade de fazer um, não. Existem alguns. Tem? Difícil. Bacana. Tem. Até na antologia vai ter alguns. Bacana. Sim, voltamos ao grego, né? Aqui, uma curiosidade também, que o primeiro verso é um verso palíndromo, né, em si, e que ele também, naturalmente, começa e encerra o poema, né? Esse seria aquela visão de alguém imerso em seus pensamentos enquanto vê uma barca se afastando, né? Então, isso procura ainda ter um tom de poema grego, principalmente naquela frase que vai estar lá entre as aspas, né? Naquela fala quase já ao final do poema. Mas vamos a ele. Anil e melina, a vela, o rigor amanha severo do sol, é bonita, zarpa, e te sopro, com a mão sulco o ar. Fero e manso, rosna-me o refrão ocluso, amo o corpo se te apraz a ti, no belo, só dor e vesânia. Mar, o giro a leva, anil e melina. Anil e melina, começo e fim. Isso. Dá coesão ao texto, né? Uhum. Começo no fim, o fim no começo. Amo o corpo, se te apraz a ti, no belo, só dor e vesânia. Muito bonito. Incrível. Essa máxima destacada mesmo tem uma força grande. Do palíndromo anterior, do Estevão, o Sérgio Custódio comentou, é um quadrado mágico palindrômico. Também surpreso. E a Daniele comenta, meu irmão pequeno, o Dudu, perguntou se esse era o de número 9 ou 6, pois achou que o número também pudesse ser invertido. E já estamos incutindo no pequenino ali a visão palindrômica do mundo, né? Já está se questionando. Estevão. Esse é um que eu fiz pensando no Grande Sertão Veredas, tá? Por isso fiz na forma do símbolo do infinito, né, que há no livro. E tentei pegar o máximo de informações célebres do livro e colocar num palíndromo. Começa no elo da direita, né, num sentido, né? Na primeira palavra no elo da direita, que diz assim: nonada, tatarana, ratatá. Dano no demônio, Diadorim, amada dama, miro, daí dói no medo. Então tem um som... E continua. E aí segue a de infinito, né? Eu diria que não tem começo, né? Enfim, né? Exatamente. A leitura é arbitrária, né? Você arbitrariamente decidiu começar a ler, mas realmente não tem começo nem fim. E tem o Diadorim, o Riobaldo Tatarana, né? O som dos tiros, né? O Miro, o Pacto do Demônio, né? A questão de ser uma dama ou não, né? Que é o spoiler do livro que todo mundo conhece.
Enfim, aí eu fiz no formato com o O no meio, né? Pus esse O no meio para aproveitar. Uhum. para fechar esse Muito elo. bacana. E como você fez em termos de técnica? Você fez na mão ou você... Não sei, não consigo visualizar a técnica. Eu fiz na mão. O centro dele, onde seria? Eu comecei pelo nonada, né? Acho que eu comecei pelo nonada. Que e também é a palavra que abre o romance Grande Sertão Veredas, né? Exatamente. É manuscrito? Eu fiz manuscrito e depois, não, aí depois eu pedi para isso é um carimbo. Eu mandei fazer uma amiga. Isso é um carimbo, é a foto de um carimbo, né? Eu fiz manuscrito. Que legal. Eu mandei carimbar. Aí quando eu lancei meu primeiro romance, eu levei uns 3 ou 4 palíndromos que eu fiz em carimbo e eu carimbava os livros. Esse era um deles. Que ideia fantástica. Para o lançamento da Ararahara é divertido, né? Sim. Eu acho que eu vou chupinhar essa ideia, hein? É boa. Carimbo para lançamento de livro é legal. Não necessariamente para substituir a dedicatória, que é cansativa, mas é legal. Mas às vezes para agregar né, algo bonito. Né? É bem legal. Né? O carimbo... Sim, é retrô, sabe? E ao mesmo tempo é personalizado. Muito bacana, muito bacana. Bem que as manchinhas ali denunciavam que era carimbo, mas em momento algum eu pensei que fosse. Não é um carimbo. Não é minha letra tão bonita assim, numa caneta azul, não. É um carimbinho. Que bacana, eu gosto muito desse, o Estevão. Muito bom. Muito bonito. Paulo? Esse é todo de indagação sobre origem, destino, né? Início, fim, vida, morte e se a morte é o final, né? Então ele todo indaga, né? Origem és o ovo? No perpétuo rio Atro me vens. És o Tânatos? És neve morta, o ir? Ou te preponho o voo se me gira? Preponho. Quando eu li, ele tinha lido proponho. Eu te preponho ali. Preponho, te anteponho, né? Eu te anteponho o voo se eu me giro. Então, quer dizer, toda essa colocação de entre a vida, a morte, finitude ou não. Excelente. É interessante ver assim, outros palíndromos, assim, porque a gente vê que em palíndromos absolutamente diferentes, às vezes a gente chega em soluções, mas usando de formas diferentes, em posições diferentes, né? Então você vê que é muito vasto, é infinito, na verdade, porque você pode recombinar as mesmas palavras que rendem muitos palíndromos, como o ovo, o voo, né, mas de formas inesperadas e que continuam surpreendendo e continuam sendo fascinantes, né? Isso é bacana. Esse é um que eu fiz com carimbo também, tá? Por isso que tem essa forma bonita aí. Essa não é o carimbo, mas é o arquivo que deu origem, o diagramado que deu origem ao carimbo. Que é um palíndromo sobre a imagem do Ouroboro, né? A cobra, a serpente que morde o próprio rabo, né? Que tem muito a ver com o palíndromo, né? Então eu fiz esse circular que diz assim, a leitura começa no cor, rabo, atar, boca. Ouroboro, a cobra barroca. Né? Porque o barroco era foi um período, um movimento literário, artístico, estético, que tinha muito apreço pelos jogos de palavra, né? Por todo tipo de jogo de palavra, pela magia das combinações com palavras, né? Então, eu tentei fazer a imagem do Ouroboro, do rabo atado à boca, e também a ideia de que isso é um trabalho barroco, né? Verbo e voco visual, como diz o Augusto de Campos, né? A gente vê e visualiza a imagem no texto em si. Muito bem. Esse foi o último do Estevão, então, e o último do Paulo. Bom, este eu vou ler primeiro e vou deixar vocês comentarem, combinado? Mas depois eu comento também. A mão, a bruta lei, faz e turba. Líder, o hemipersa, Messias, é só aço esse superior e homem, o herói? Pôs ordem? É ótimo e sábio, claro, maior? É homem o herói. Preza ferir e fará pior. É homem o herói para ferir e fazer pior. É homem o herói amoral? Coíba-se o mito, é medroso. Pior, é homem o herói. Repusesse o caos e saísse.
mas reprime o redil. A abruteza fiel, a turba o ama. Esse é fantástico, Paulo. Esse é impressionante mesmo. Esse é realmente impressionante. E muito O longo, né? Ricardo, ele, assim, tem a perfeição técnica, ele não tem sobras. Para um poema longo, palindrômico longo, não fazer uso de muletas, né? Já é por si próprio, por si mesmo, uma realização. Não tem tá, não tem ué, não tem nada sobrando, está tudo aí. E você tem a reiteração, sempre repete o tema, né? O herói, é o homem-herói, dando um ritmo. Mas isso no aspecto técnico. Então, funciona como palíndromo, porque adota as técnicas corretamente. Funciona como poesia, utiliza-se dos recursos melódicos, os recursos imagéticos, a questão da imagem, né? A melopeia, fonopeia, logopeia do Pound, está tudo presente. Mas também tem um elemento extra-poético, que é a premonição que o Ricardo Cambraia identifica no seu poema, né, Paulo? O Ricardo Cambraia diz que esse é um poema premonitório, um palíndromo premonitório. E ele é datado de 2017. Está no livro, ó. 2017, está no livro, né? Quem tiver dúvida, publicado em 2017 neste livro aqui, ó. E escrito quando, Paulo? Ele foi escrito, foi um dos últimos poemas que eu fiz para o livro. Então, ele já estava num contexto, digamos aí, de... Até cabe dizer uma certa premonição, assim. Porque ele foi, assim, político, mas não tinha a pretensão de ser datado, né? Então, é uma perquisição, uma indagação sobre esse líder bruto, despótico, essa liderança e tem a contraposição do rebanho, né? Mas sempre colocando como aquela coisa do herói, né? O homem másculo, heróico, né? E eu consegui realmente, ao longo do poema, ir modulando essa questão do homem-herói, né? Mas questionando a validade, né? sempre questionando esse valor, né? Tanto que superior e homem parece que é positivo logo na primeira, né? Mas aí é homem o herói. Então, opa, não, ele tem uma condição humana, ele não é o herói, né? E ainda é homem para ferir, né? Por final, é homem esse herói amoral, né? E por pior, é homem o herói. Ou seja, então chegando no pior da condição. Então tem toda uma gradação dentro desse questionamento. Então eu creio que realmente foi assim muita felicidade eu ter conseguido concluir esse poema. Deu trabalho, né? Mas a ideia era fazer o poema. Então, pelo poema, eu perdi algumas noites de sono, mas valeu a pena. É um poema que seria atemporal, sabe? Se me dessem sem contexto, falassem é uma tradução de um poema do Cavafos, eu acreditaria, sabe? É atemporal, é um questionamento que você pode fazer em diferentes épocas, né? Em diferentes lugares. E funciona como isso. Agora, o aspecto mais assustador é a parte premonitória mesmo. Tem vários elementos concretos ali que não tem como negar. Messias. Medroso. Mito. A bruteza fiel, a turba o ama. Isso é direto, né? Ou quase no final ali, ó. Repusesse o caos e saísse, mas reprime o redil. Quer dizer, esperava alguém para botar ordem nas coisas e depois se retirasse por espontânea vontade, né? Mas em vez de fazer isso, continua ali incentivando o gado, né? O redil, o rebanho, continua ali. E o redil é uma palavra muito bacana porque ela não só ela se opõe exatamente à líder, né? Em português,
mas ela tem tanto significado de gado, de rebanho, como também era o significado do rebanho religioso, né? Uhum. Então, também é outra coisa que, na origem, a palavra ela remete a muita coisa eu diria, de uma certa atualidade, né? Enfim, O uso da repetição de forma diferente a cada momento é muito bom, né? Assim, o herói se encaixando no poema, no palíndromo de várias formas, sabe? É um assunto uhum. muito inteligente e interessante. Obrigado. Muito bem. O Ricardo Cambraia, que é o palindromista do Twitter, disse que esse é o melhor poema palíndromo que ele conhece na língua portuguesa. Então, é um bom elogio. Oi? Sou obrigado a agradecer mais uma vez, né? Muito bem, parabéns. Obrigado. Lindo poema. Muito bem. Então, vamos nos encaminhando para o encerramento. Aqui, na quinta parte, alguns dados para contato. O Estevão tem o seu perfil no Twitter, Estevão A, né? E quando eu procurei, demorei para achar o Estevão A, que tem um monte de outros A, alguma coisa antes dele, até chegar a ele, né? Quase achei que estava errado. E no Tumblr, o Rio Doiro. Você não usa o seu perfil para palíndromos ainda, Estevão, é isso? No Twitter, eu O costumo... Twitter. eu uso não só para palíndromos, mas às vezes publico lá, mas não com muita frequência. Eu diminui um pouco a produção recentemente. E o Tumblr, eu colocava todos no Tumblr, mas de um tempo para cá os mais recentes eu não atualizei. Então tá espalhado um pouco. Às vezes eu coloco no Instagram, às vezes eu coloco no Facebook, às vezes eu coloco no Twitter. Precisaria ser um pouco mais organizado nessa publicação, para quem gosta desse assunto especificamente, poder encontrar. Uhum. Mas agora até, talvez por conta dessa conversa, me animei a atualizar, de repente, o Tumblr, ou então organizar isso de alguma forma. Bacana. E o Paulo tem o perfil Paulo Brombal, com as iniciais maiúsculas no Twitter, e no Facebook uma página com o nome de Textos de Paulo Brombal. Você também tinha um Twitter, você me contou, Paulo? Tinha um Twitter, mas você nem sabia que tinha o Twitter, né? Não, esse Conta pra tweet, gente. eu lembrar, foi há uns, sei lá, quase 10 anos aí, um jornalista, né, que eu sei que ele falou, olha, eu precisaria mandar alguma coisa para você pelo Twitter. Eu falei, então, anota aí, Paulo Bombado, depois eu fui lá e criei a conta, né? Ele mandou a mensagem para mim, a gente resolveu a questão e depois nunca mais. Aí ficou esse negócio parado lá, tanto que deve ser aquele sujeito que vão pensar que é robô, porque não segue ninguém, não tem ninguém que segue, mas agora eu juro, prometo, que eu vou, pelo menos assim, a cada dia ou 2 dias, dar uma olhada no Twitter dessa minha conta. Até hoje eu não usava mesmo. Tá? Então, aquele Esse seu Paulo Bombal poema... tem os poemas do livro anterior e do atual, e algum que está inédito, que é inédito em livro, né? Também no texto Paulo Bombal. Então, eu comentei essa questão do Ricardo Cambraia porque ele repostou um Twitter antigo dele, em que ele fez esse elogio ao seu poema. Ele postou o seu poema e fez esse elogio. E ele tem mais de 40 comentários. Aquele poema, e todos citando você ali, né? E você não deu nenhuma resposta a eles. Então tá justificado. Tá Eu peço justificado. mil desculpas. Vou entrar no Twitter amanhã e fazer a minha penitência aí a quem comentou, porque realmente eu não acompanhava. Tudo Tá? bem. O livro do Paulo Brombal, A Dual Lauda, publicado pela editora Patuá, do meu amigo Eduardo Lacerda, a quem eu mando um abraço, que, aliás, foi quem me encaminhou ao Paulo Brombal. Eu não sabia do livro, quando... o Eduardo Lacerda é meu amigo de muitos anos, né? Quase 2 décadas aí. E daí eu fazia tempo que não conversava com ele, e a gente entrou em contato e ele me encaminhou, falou, tem o Paulo Brombal, tem esse livro aqui e tal. Ah, não sabia. Adquiri o livro, foi uma grata surpresa, e assim o Eduardo Lacerda nos passou o contato um do outro, e assim a gente começou nosso contato, e foi uma grata felicidade conhecer o livro, a obra do Paulo Brombal aí. Eu ia comentar também, o Estevão falou que quer
está pensando em publicar em literatura infantil, né? Eu tenho um livro que está no prelo, que é O Senhor Urso, SR, né? De senhor. O Senhor Urso, que é um livro infantil, com palíndromos. Então, Que bom. um palíndromo a cada 2 páginas. Então, você lê de um lado e 2 imagens, né? Uma imagem em cada página, contando a história do Senhor Urso. Vai sair... Excelente. Vai sair pela editora Urutau, no selo Tá de Sol, Tá de Lua. O livro está agora tá no prelo. Excelente. Curioso. Para comentar, o desafio palíndromo, para quem é palindromista, quem quer se iniciar no palindromismo, no Twitter tem sido feitos desafios. A cada semana alguém posta um desafio e todo mundo que quer posta o seu palíndromo com a hashtag do desafio da semana, né? E da semana passada o tema era espaço sideral. E quem ganhou o desafio, e daí os próprios palindromistas votam no melhor, e o mais votado, né? Ganha o desafio. Na semana passada, o mais votado com 9 votos foi do Giba Assis Brasil, com o seguinte palíndromo: Laica, pseudo voo de cão, céu ecoa cedo, voodoo espacial. Bastante conciso, bastante objetivo, a cadela laica, né? E o mais curioso é que o Giba nem tem Twitter. Foi a filha dele que postou o palíndromo dele. Então eu comentei ali, né? Mesmo destituído de tweet, o Giba levou o desafio palíndromo 8. E o desafio palíndromo 9, o desafio desta semana, o tema é culinária. Então, todos aqueles que quiserem participar do desafio, é só produzir um palíndromo com esse tema e postar com a hashtag. Então, a regra está aí, né? Um palíndromo por autor. Depois, os palindromistas que participaram vão votar com até 3 votos. A postagem deve ser no domingo, entre meia-noite, entre 0 horas e 24 horas. E a votação é sempre na segunda-feira. O resultado sai na terça. Tem sido assim, está funcionando. Então, fica o convite para vocês, meus caros, Estevão e Paulo, para quem nos assiste, quem quiser começar na palindromia, no palindromismo, está aí o convite para o Desafio Palíndromo 9. E para terminar a nossa última sessão, com a qual nós sempre fechamos, Amo Idioma, em que apresentamos alguns palíndromos em outras línguas, para mostrar que palíndromos não têm fronteiras, são um recurso atemporal, né? Dessa vez, alguns palíndromos em catalão. Eu sou tradutor do catalão, tenho alguns livros traduzidos e publicados do catalão, e também já escrevi prefácios em catalão de livros que foram publicados, né, em Barcelona e em Valência. Então, aí alguns palíndromos do catalão. Argentina, la luna anula la nit negra. Argentina, a lua anula a noite negra. Essa é do palindromista Carlos Maniborneda. Yaracalha, carai. Esse é bem direto, né? Você nem precisa de tradução. E agora cálice, caralho. Bem direto. E esse aqui, que é um primor. Catalá ao ataque. Catalão ao ataque. Você sintetiza a língua, sintetiza o pleito independentista catalão, mostra que os catalães estão sempre na periclitância da perda da liberdade, né? Desde o século XVIII, pelo menos. E isso um pouco que sintetiza o espírito catalão de ser. Catalã à ataque, sempre aposto, sempre ante o perigo, ante o inóspito, né? Muito bem, então assim encerramos. Deixo aqui os contatos. Não deu certo o YouTube hoje, infelizmente, por um problema na transmissão. Então, por isso estamos fazendo no Facebook, mas esse bate-papo está sendo gravado e eu vou postar no YouTube. Então, ele vai também estar disponível no YouTube. Então, mesmo sem ter tido a interação ao vivo no YouTube, ele vai estar lá disponível. O meu Instagram, Fábio Aristimo Vargas, e no Twitter, Fábio Aristimo 1. A próxima Evil Live vai ser no dia 12 de junho de 2021, sábado, a partir das 15h51. Mais cedo, porque é um sábado,
E nós estamos contando que nessa data já estará pronta a obra Ararahara. Então, por isso, mais cedo, e contaremos com a presença dos palindromistas que participam da antologia, e esperamos rever o Paulo, rever o Estevão nesse dia, né, sendo o lançamento da Arara. Eles retornarão, está o convite aqui para retornarem, junto com os demais palindromistas que integram a antologia. Vamos fazer uma grande live com muita gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Estevão. Querem deixar mais algum comentário final? Fiquem à vontade. Eu agradeço o convite. Foi uma alegria conhecer os palíndromos do Paulo, esses outros que vocês trouxeram, o conhecimento que vocês trouxeram sobre essa arte, né? Essa brincadeira, esse jogo, né? Esse quebra-cabeças linguístico. E foi muito bom. Espero com vocês mais vezes e ler mais palíndromos e participar dos desafios, quem sabe. Obrigado nós por partilhar conosco seus palíndromos, Estevão. Deixa prazer. Eu aqui também. Eu queria agradecer aí a oportunidade de conhecer o Estevão aqui, que não conhecia, e principalmente o trabalho dele, muito bacana, tá? E o Fábio já o conhecia aí de alguns breves e-mails que a gente trocou e da outra live, né? Então, quer dizer que parabéns pela condução, pela iniciativa, por tudo, e fica a curiosidade de conhecer o seu ensaio sobre os palíndromos, né? Que eu já estou colocando também como desafio de nós aí, além dos desafios palindrômicos, né? Pelo menos colocarmos uma página decente de palíndromos na nossa Wikipedia em português, né? Se você ainda não foi ver, viu, Estevão? Você vai lá e fala assim, é isso mesmo? Tá? É uma página bem fraquinha. Depois você vai ver em inglês e fala, realmente é fraquinho. Então, acho que a gente tem muita coisa boa e não é uma coisa assim tão pueril como algumas pessoas pensam. Acho que o palíndromo ele permite, sim, que você faça muita coisa bacana, assim, em termos de criação, em termos autorais mesmo, e em termos de crítica, em termos de humor, em termos de lirismo, né? Então, vamos aí para o lançamento da Ararahara, com certeza, e vamos ter outras lives muito boas também. Excelente. Agradeço aos dois, agradeço aí a audiência, muito boa noite, até mês que vem, no dia 12 de junho, com a próxima live. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, pessoal. Até. Tchau, tchau.